Olá, tudo bem pessoal? Como vão vocês? Então sejam muito bem-vindos ao segundo módulo do curso CRIAR, Criando Harmonia em Sua Vida, Capacitação e Constelação Sistêmica Familiar e Empresarial. Eu quero desejar as boas-vindas e dizer que eu estou muito feliz por vocês estarem aqui no segundo módulo, nessa jornada, e quero dizer assim que é uma satisfação enorme estar aqui podendo falar sobre constelação familiar e empresarial, tá bom? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e agora nós vamos dar um passo a mais, vamos subir um degrau na nossa evolução a partir desse segundo módulo. Então, gente, eu quero tratar de dois assuntos aqui em relação a esse curso. Primeiro é a postura sistêmica e depois nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. São assuntos fundamentais para que a gente possa entrar no módulo pais e filhos, tá? Então vamos lá. Primeira questão da postura. Tá? Aqui a gente vai falar um pouco sobre postura sistêmica, porque eu sei que tem professores e terapeutas de outras técnicas, com outros conhecimentos, e talvez vocês tenham uma postura determinada em relação à técnica de vocês, ao conhecimento de vocês. E aqui eu quero chamar a atenção, porque nesse curso é importante vocês terem uma postura mais específica em relação ao tema, em relação ao curso. Tá? A gente chama isso de postura sistêmica. O que é postura sistêmica? É um posicionamento que você tem e que você deve ter em relação ao tema ou a relação ao assunto do curso. Tá? Então, como que funciona? A gente diz que na terapia sistêmica que 50% do processo quem faz é o terapeuta. Os outros 50%, quem trilha é o cliente. Tá? Então, basicamente assim. Vamos pensar teoricamente assim, 50% terapeuta, 50% cliente. Então, isso faz com que o terapeuta necessite preparar o campo, criar um ambiente de segurança, um contexto que permita com que o cliente consiga caminhar. Tá? Então, esse 50% é do terapeuta. Os outros 50% é do cliente. E qual que é a parte que cabe ao cliente? A parte que cabe ao cliente é o cliente se manifestar. O que é se manifestar aqui? Se manifestar é ele dizer assim, olha, esse tema tem a ver comigo, esse assunto tem a ver comigo, isso me tocou de alguma forma, meu coração, a minha alma, eu senti um desconforto, eu senti uma inquietação, uma dúvida, e aí eu vou tirar dúvidas, e eu quero tirar minha dúvida em relação ao assunto ou ao tema, né? E é nesse tirar a dúvida onde que algo vai completar no sistema desse cliente. E a partir daí ele pode crescer. Tá? E aí a constelação consegue gerar movimento, entende? Gerar ação em direção aos seus objetivos. Algumas vezes a constelação vai fechar, outras ela vai simplesmente dar um passo à frente e isso já é o suficiente dentro dessa técnica terapêutica. Então é muito importante vocês praticarem a postura sistêmica, né? Porque se você não dizer que tem dúvidas, eu vou achar que você entendeu tudo e eu não tenho bola de cristal e também não tenho como descobrir o que está passando aí no seu coração, na sua história. Então é muito importante você me chamar no privado ou mesmo no grupo dizendo, olha, eu tenho dúvida em relação a esse assunto. E aí, em particular, a gente vai procurar investigar o que exatamente existe aí na sua história que talvez precisa de luz, precisa de movimentação, precisa de conhecimento, né? Ou propriamente uma constelação, entende? Então, mas para isso eu dependo que você tenha essa postura sistêmica, postura de ativa, de dizer assim, poxa, isso tem a ver comigo. E por que muitas vezes isso não acontece? Não acontece porque nós muitas vezes crescemos e nos desenvolvemos dentro de um padrão de escolar ou um padrão de curso onde que você fica mais de forma passiva, ouvindo o seu mentor, o seu professor falar e você vai se manifestar só lá no final. Aqui não precisa se manifestar só no último módulo. A partir desse segundo módulo, você
pode sim e deve constelar, fazer movimentos, tá? Eu vou propor que nesse módulo você faça um pequeno movimento, no qual todos nós vamos fazer, não tem escapatória, tá? Eu chamo isso de portal, vai passar um portal nesse segundo módulo, onde todos nós vamos precisar fazer um movimento para que a gente possa subir um degrau. E a partir desse degrau que a gente subir, a gente vai conseguir constelar muita coisa durante o curso. Para isso eu preciso que você diga, Diego, é a minha vez de olhar para isso, tá? Então, nesse segundo módulo, todos vão fazer o movimento. Depois existem mais 3 constelações que vai variar de história para história, de caso para caso. Eu sei que você tem a sua história de vida, tem a sua individualidade, tem a sua humanidade, né? Algo que é só seu, tá? E a gente deve respeitar isso, tá bom? E isso vai ser respeitado. No entanto, é importante que você faça a sua postura ativa, de dizer, poxa Diego, teve um tema lá que eu não entendi, tem algo que eu não concordo, me deu raiva, me deu desconforto, né? Por favor, gente, né? Vão abrindo seus corações para o sistema e a história de vocês, não é para mim. Porque a constelação ela não trabalha com pequenos detalhes, né? Por exemplo, eu quero saber com quem você está se relacionando. Não, não é isso. Qual é a informação? Constelação trabalha com informação. Qual é a informação que vem em relação ao teu tema? Eu tenho dificuldade com isso, com aquilo. Ok? Nós vamos trabalhar com a informação, tá? Não com os detalhes da sua vida. Então, algumas pessoas muitas vezes não conhecem essa particularidade da constelação. Constelação trabalha com informação, tá? Com a história. Vamos trabalhar com a sua história. O que aconteceu na sua história? Aconteceu isso, isso e aquilo. Então nós vamos trabalhar com isso, isso e aquilo, tá? E para isso é importante você ter essa postura sistêmica, uma postura ativa de dizer assim, Diego, teve um momento aqui que eu não concordei, foi no vídeo 1, foi no vídeo 2, não precisa esperar lá o quarto, quinto módulo, que muitas vezes você vai até se perder no curso. Então, percebe? Então, postura sistêmica, postura ativa sistêmica, tá? De dizer assim, eu vou me trabalhar, tá? Porque pessoas que não se trabalham, não dizem, elas vão tomando pouco e aí vão crescendo pouco. E isso não é o objetivo aqui, tá bom? Combinado, gente? Eu aguardo você depois desse vídeo. Então vamos até propor um acordo aqui de depois desse vídeo vocês já entrarem em contato comigo e dizer no particular, Diego, vamos marcar o movimento desse módulo, tá? E eu espero vocês me dizer, Diego, vamos marcar o movimento desse módulo. Mesmo porque depois eu preciso entregar um resultado para você. E aí eu vou fazer o meu 50%, desculpe, e eu espero vocês, tá? A vida espera que vocês façam os outros 50%. Tá bom, gente? Combinado? Ok. Agora vamos para o segundo assunto, que é o assunto da espiritualidade. Vamos lá, gente. Eu percebi em algumas dúvidas de vocês nesse primeiro módulo que muitas vezes a gente quer resolver e a gente acaba muitas vezes não tomando o raciocínio sistêmico, tá? A visão sistêmica da vida que eu tinha comentado lá no primeiro módulo. Porque ela realmente é um exercício diário e a gente demora um tempo, demora não, mas custa um pouco a gente ampliar a nossa visão. Muitos já estão ampliando a visão aqui, só que eu senti uma necessidade do grupo de a gente revisar um pouco esse assunto e aprofundar um pouco mais. Então, o que é visão sistêmica da vida? Basicamente, o todo é maior do que a soma das partes. Diego, o que significa isso? E eu vou usar esse livro como metáfora. É um livro muito bacana, se chama Onde Estão as Moedas, de um pesquisador e constelador e psicólogo espanhol chamado Juan Garriga Bacardi, tá bom? Então vamos lá. Vamos imaginar que isso aqui é uma moeda. Então, o que é moeda? Moeda é um objeto onde tem dois lados, né? Cara e coroa, tá? E aqui nós vamos usar para entender e atender as necessidades do nosso sistema familiar. No nosso sistema familiar, nós recebemos várias moedas. O que são as moedas? São os assuntos da nossa família. As moedas são as bênçãos, as maldições,
são as histórias. Então toda história deve ser tratada como uma moeda. Isso é visão sistêmica da vida. Então vamos lá. Por exemplo, a vida que você recebeu, o costume, a língua, a profissão, os relacionamentos, as histórias, o dinheiro, as doenças, a saúde, são tudo moedas. Vamos tratar como moedas, que daí nós conseguimos ter uma visão sistêmica do que acontece. Então, para que a gente possa se curar, é importante a gente alcançar o todo. Para alcançar o todo, é importante a gente olhar para as partes, para as duas partes, para a gente alcançar o todo. O todo é onde está a cura, tá? Então, para alcançar o todo, olhar as partes. Se eu olhar só umas partes, eu não alcanço o todo. Eu preciso olhar essa parte e essa parte aqui e unir essas partes para alcançar o todo. O todo é maior do que a soma das partes. Então, não é porque eu olhei para mim e olhei para meus ancestrais que eu alcancei a cura. Muitas vezes eu vou ter que olhar para mim, olhar para os meus ancestrais e aí fazer uma pequena tarefa para alcançar o todo. O todo é maior do que a soma das partes, tá? Então muitas vezes eu vou ter que olhar mais que uma vez e ainda por cima ter uma compreensão e fazer uma tarefa para alcançar a cura, tá? Então isso é um estilo de vida, a visão sistêmica da vida. Ok, gente? Eu vou dar um exemplo. Muitas pessoas, elas querem ir para frente, então elas focam na sua individualidade. Individualidade. Porque porque eu sou capaz, porque... Aí eles começam a pronunciar frases positivas e etc, etc. Só que o que acontece? Ela não é sua individualidade. Metade dela é individualidade. A outra metade é a sua história, os seus pais, seus ancestrais. Então o que acontece? Muitas vezes você está tomando uma decisão, essa decisão parece aparentemente uma decisão correta, mas se você for olhar a sua história, ela não é a melhor decisão. Porque os seus ancestrais atuam sobre você, tá? Mas eu vou ficar eternamente olhando para meus ancestrais? Não. Mas vai existir um momento onde você vai precisar fazer esse jogo, de olhar para os seus ancestrais e a partir da história dos seus ancestrais você vai tomar a sua decisão e aí completar algo. E aí você alcançar algo maior, tá bom? Alcançar o todo. Então é muito mais do que só os seus ancestrais e você. É você e os seus ancestrais fazendo algo de bom, tá? E aí eu alcanço o todo, ok? Então eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que você é uma professora. Aqui, ó. Eu escolhi ser professora. Tá aqui você sendo professora. Chega um momento da sua vida onde você começa a ter problema na sua voz. Você não consegue falar, vai perdendo a voz e você vai perdendo a bênção da comunicação. Você estudou, você é concursada, você é uma bancária e você começa a travar, tá? Gente, isso é normal, tá? Agora, o que acontece? As pessoas começam a tomar remédio, vai procurar o fono e tá correto em fazer isso. Mas muitas vezes elas vão esquecendo que muitas vezes essa dinâmica ela está revelando algo que aconteceu lá com as suas ancestrais. Eu vou citar um exemplo. Vamos imaginar que a sua avó ela tinha conflitos com o seu avô, tá? E que sua bisavó morreu lá no parto. E daí a sua avó, ela não conseguia se expressar. E a sua mãe tem muita dificuldade de lidar com sentimentos. E você, na hora que vai dar aula, o que acontece? Você não consegue passar conhecimento adiante, porque parece que tem algo entalado aqui. Você começa a fazer força e sua voz some. Então, quando você vai utilizar a sua individualidade, muitas vezes algo fica bloqueado porque falta olhar para algum ancestral que talvez não pôde falar. O que não pôde falar? Qual que é o segredo? Percebe? Então, assim, um tem relação com o outro. Então, muitas vezes, visão sistêmica da vida, você vai precisar olhar com amor para o que aconteceu, olhar de verdade, tá, gente? Tá? Então, muitas vezes a pessoa vai para a constelação, mas por alguma razão ela não quer ver aquilo. Ela vai olhar. Quando ela olha e ela acolhe com amor, sem julgamento, sem julgar os homens que maltrataram as mulheres, sem julgar as mulheres que muitas vezes não conseguiram ou foram impedidas, tiveram que casar em casamento forçado, foram obrigadas, passaram por restrições, tiveram infância difícil, e aí você não consegue falar porque chega um momento onde que a verdade precisa ser escondida e você não consegue se expressar. Então, é importante você olhar para a história dos seus ancestrais, e aí, a partir disso, trabalhar os seus segredos pessoais para que você possa exercer a sua profissão. Porque a sua profissão está ligada com o todo, com algo maior. Isso só é possível quando eu
olho primeiro para trás, para daí olhar para mim e daí seguir para o futuro, para algo maior. Percebe? Então, o todo é maior do que você e os seus ancestrais. A partir da história dos seus ancestrais, você fazer uma escolha adequada para o seu sobrenome, para a sua história, e aí você conseguir praticar a sua individualidade e fazer com que o seu conhecimento atinja o maior número de pessoas. Entende? Então, percebe? Então, assim, é importante a gente olhar para trás para depois olhar para frente. Isso se chama visão sistêmica da vida. Ok? Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 30 anos de idade, eu passei uma série de dificuldades, crises psicológicas, tive que frequentar médico, problemas com vício, com relacionamento, financeiro, profissão, nossa, veio tudo de uma vez só. E aí eu fui fazendo outras coisas, né? Fui olhando para os meus ancestrais, fui praticando novas coisas, aprendendo outras habilidades, outras capacidades. Só que ainda eu tinha assim uma resistência em relação ao que tinha acontecido, porque eu sofri, porque eu fui excluído, porque as pessoas passaram por cima de mim, que viraram as costas para mim quando eu mais precisei, elas não puderam me ajudar e etc, etc. Eu terminei de limpar essa resistência e essa mágoa, esse rancor, esse ressentimento, essa raiva que eu tinha, quando eu entendi que a maioria dos homens, para não dizer todos do meu sistema, quando eles alcançavam essa idade de 30 anos, eles eram excluídos. Eles tinham que sair da sua cidade de origem, eles ficavam sem dinheiro, muitos passaram por alcoolismo, muitos deixaram a família e as mulheres sozinhas com os filhos, entende? Percebeu o que aconteceu? Eles passaram por isso e muitas vezes não tiveram a oportunidade de reparar o dano. E aí eu estava seguindo o mesmo caminho, sendo excluído, ficando sem dinheiro, ficando sem contrato, ficando sem amigos, ficando sem parceira, sem relacionamento. Por quê? Porque eu estava conectado com a história desses homens. E quando eu comecei a investigar a história dos meus ancestrais, eu percebi muito a seguinte frase: ele era um bêbado, ele era violento, ele isso. Ou seja, os homens são menos, os homens não prestam. Eu não estou aqui querendo consertar nada. Eu só estou constatando uma verdade. Quando eu tomei conhecimento sobre isso, eu percebi que eu estava lutando com isso. Eu queria quebrar isso, eu queria mostrar e eu não estava conseguindo. E eu nunca vou conseguir. Percebe? Então o que eu fiz? Eu olhei com amor e quando eu disse, queridos ancestrais, queridos homens, eu entendo vocês. Eu percebo que vocês passaram e eu não vou lutar contra isso. A partir desse momento eu comecei a olhar para a minha individualidade e comecei a me conectar com algo maior. Aí eu entendi o raciocínio sistêmico. Quando alguém fala sobre os homens, eu entendo as mulheres. Por quê? Porque elas têm um motivo muito lógico e muito verdadeiro por falar assim dos homens. Porque os homens passaram por esse processo, né? E eu não brigo com essa história. Eu fico livre agora para seguir o meu caminho. A partir do momento que eu olhei com amor para isso. Isso é visão sistêmica da vida, tá bom, gente? Tá? Então, assim, olhar para trás para poder acessar minha individualidade e seguir o meu caminho e alcançar a minha espiritualidade e algo maior. Então, nesse curso nós vamos fazer muito isso, olhar para trás, para daí acessar a nossa força e aí seguir para frente. Isso é visão sistêmica da vida. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, entre em contato. Agora vocês já sabem sobre postura sistêmica, né? Vamos revisar um pouco. O que é postura sistêmica? É você fazer a sua parte, os seus 50%. É você dizer, não entendi, estou com dúvida e quero fazer um movimento, ou quero olhar para isso, ou quero tirar a dúvida, né? Porque dentro da dúvida vai aparecer o seu tema, ou pode aparecer o seu tema, tá? Então, postura sistêmica ativa e espiritualidade. As moedas. Olhar para trás, para depois olhar para o presente, para frente e daí construir o futuro. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Mais uma vez, é com alegria que vocês são bem-vindos e bem-vindas ao segundo módulo do curso Criar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima aula, gente. Bons estudos!